Olá, amigos de Safras e Mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. Estamos começando mais um programa Papo de Câmbio, o último Papo de Câmbio deste ano de 2024. E vem num momento especial em que a gente está vivendo história, preços, o dólar em patamares recordes em relação ao real, subindo e parece que não tem topo, mas a gente vai conversar sobre isso com o correspondente cambial Lucas Berti. Antes de chamar o Lucas, eu sempre deixo aqui o recado, que é muito importante no nosso canal Safras TV, que você se inscreva, que ative as notificações, assim fica sabendo das atualizações dos nossos vídeos diariamente, todos os dias um vídeo novo aqui no nosso canal. Safras.com.br, você conhece a plataforma Safras, todas as informações em um só lugar para o agronegócio. Dito isso, sem mais delongas, muito boa tarde, Lucas. Vamos falar desse dólar, que o que não falta é assunto para esse final de ano, né? A gente está se aproximando aí das festas de final de ano e o dólar, Lucas, o dólar não para de subir. Vou compartilhar minha tela. Eu queria que começasse nos falando o que está levando a moeda a esses patamares estratosféricos, Lucas. Boa tarde, Alessandro. Nosso último programa, assim, aqui o grande finale, né? Digamos assim, do Papo de Câmbio. E esse grande finale ele vem com um comportamento bastante arrojado do dólar. A gente numa situação histórica mesmo, a moeda puxou agressivamente. Hoje, inclusive, nós tivemos dólar 6,30, né? Para a gente arredondar bem, numa alta muito forte no dólar, uma alta que inclusive já vinha sendo tentando ser travada pelo Banco Central, mas claro, a gente vai falar um pouco dessa intervenção do Banco Central para não parecer uma coisa mais de querer regular o mercado, ou existe alguns fatores aí em volta. O que eu gostaria de salientar é que sim, o dólar foi para máximas aí que nós nunca tivemos nesse mercado, inclusive pressionando, dando uma pressão para o governo atuar rapidamente nesse pacote fiscal e o pessoal está lá agora, né, votando as emendas dos pacotes, tanto fiscal quanto tributário, mas dólar atingiu 6,300, o Alessandro, nesse momento ele não está isso, né, porque nós tivemos aí, agora nesse momento cotado a 6,125, né? 6,12,5, assim, para falar mais ou menos uma linguagem um pouco mais geral aí para o pessoal que nos assiste. Essa queda ocorre porque, de fato, a gente vem tendo desde a semana passada leilões de à vista no mercado do Banco Central. Esses leilões são leilões de dólar das nossas reservas cambiais que caíram. Aqui, tivemos aí desde lá 8 leilões e hoje nós tivemos um volume recorde em apenas um leilão. O BC leiloou 5 bilhões de dólares, trazendo a nossa reserva cambial agora para 349 bi, ou seja, ele queimou 20 bi em 8 leilões, desde a semana, quinta-feira da semana passada. De qualquer forma, eu gostaria de salientar uma coisa. É claro que ajuda o dólar a cair, nós temos aí graficamente já o dólar podendo indicar uma redução até o 6,08, é alguma coisinha, tá? Olhando graficamente. Claro que a gente está olhando isso desconsiderando um pouco essa puxada repentina que tivemos a 6,300. Ontem o mercado fechou lá próximo dos 6,28, né? Mas a gente tem que olhar um pouco mais otimista, um pouco mais nessa base de preço médio, de preço de correção que poderia vir num topo anterior a essa puxada, ali em torno de 6,08, uma média mais ou menos, tá? A princípio, parece que funcionou um pouco essa intervenção do Banco Central, que afirma que hoje nós tivemos, inclusive, a última reunião de transição do presidente do Banco Central, que passa o cargo de Roberto Campos para o Galípolo, né, Gabriel Galípolo, e, de fato, algumas coisas foram faladas por eles, né, para o pessoal entender um pouquinho também qual é que é a responsabilidade do Banco Central. O Banco Central ele não é ele não é um regulador de política monetária.
né? Ele não é um órgão que busca simplesmente ditar como tem que ser feito política monetária. Ele olha a política monetária do país, ele olha as decisões do governo e, através dessas decisões, havendo algum tipo de divergência de comportamento econômico, né, e financeiro, ele acaba exercendo certo tipo de ação para corrigir essas distorções. Alisson, então o que acontece no dólar, o que aconteceu a 6.300, ele não é só um fator de subida, é resultado do atraso nessas decisões de pacote fiscal e definições em relação a corte de gastos no país, uma nova reforma, uma nova vigência tributária no país. Ela se dá por diversos fatores. Ela se dá também por uma pressão externa, de uma situação, de um sentimento de redução ou desaceleração no ritmo de corte de juros nos Estados Unidos. Isso está bem claro no mercado internacional. Vou dizer até por quê. Porque ontem o dólar estava ganhando força sobre tudo e todos. Quando eu falo tudo e todos, eu estou incluindo moedas, eu estou incluindo commodities, eu estou incluindo Bitcoin. Então, ontem o dólar era a moeda de refúgio no mundo inteiro, ok? Quando teve Eu essa. até, Lucas, só para fazer um comentário, que gera alguma dúvida, assim, né? Porque o normal é quando lá fora o Banco Central americano cortando juros e aqui a gente subindo juros, até surpreendeu o tamanho do aumento de juros no Brasil, a gente imaginava, puxa, em algum momento aí esse dólar vai dar uma recuadinha, né? Mas a gente não viu isso aí, também não viu, é verdade, você está comentando e vai continuar comentando em relação a outras moedas, mas a gente viu esse dólar no Brasil galgar aí, patamar recorde, e hoje, né, chegou a 6,30 e está corrigindo realmente muito em função de intervenções, né? E é por isso que está 6,12 nesse momento também. É Mas eu queria indiscutível. que tu continuasse só com essa minha intervenção também aqui, só para fazer um contraponto. É muito, vou dizer curioso, assim, porque eu não sou especialista como tu, assim, mas como alguém que acompanha o mercado, é curioso aí realmente esse movimento do dólar, né? Que, olha, interessante, né? O que eu quero dizer, Alessandro, que o mecanismo de trabalho do Banco Central, ele é como um sistema que trabalha, por exemplo, num computador e corrige um bug no sistema, né? Ele não vai ditar a forma de como o computador vai operar, se ele vai operar mais rápido ou mais lento. Ele vai simplesmente curar aqueles bugs, né? O Banco Central, quando foge dos cálculos dele, o que aconteceu, por exemplo, com o dólar, e é isso que eles explicaram, eles explicaram hoje nessa reunião de transição, é que o Banco Central não tem a intenção e nem a responsabilidade, tá, de simplesmente proteger o nível cambial. A intenção deles não é simplesmente dizer onde é que o câmbio tem que estar, entende? Ele enxerga equacionalmente quais as distorções que existem no mercado e, através disso, ele atua, ok? E a distorção no mercado, ela se dá não somente por questões internas, né? Ou como eu te expliquei ontem mesmo, essa situação dos juros que você vem falando, poxa, como é que os juros vai subir no Brasil e lá fora já cortaram os juros? Porque uma coisa é o que se previa e outra coisa é o que está acontecendo, né? Quando você tem um sentimento um pouco mais pessimista nesse ciclo de cortes dos Estados Unidos, você está dizendo que o mercado todo e todas as moedas ontem perderam valor sobre o dólar, de que aquela meta do Banco Central norte-americano de atingir os 2% de meta de inflação vai ter ser um trabalho muito mais extensivo para chegar nele, ok? Porque você tem ciclos de oscilação. E isso faz com que gere um certo sentimento de fuga de capital. E essa fuga capital, ela acaba sendo também, o Brasil acaba sendo uma das moedas, uma das economias a qual essa fuga de capital acaba sendo um pouco mais exagerada. Porque, ao mesmo tempo, você tem um problema fiscal, do qual precisa ser é, é,
estabilizado, e nós estamos com um sistema fiscal que não está estabilizado, né? Num prolongamento desse planejamento que demorou, está, né? Espera-se votar e nós vamos entrar em recesso agora amanhã, né? Em Brasília. Então, de fato, o que acontece é que o Banco Central ele não age dessa forma para dizer para o mercado, olha, a gente quer o câmbio nesse patamar. Ele age porque dentro dos seus cálculos há uma distorção que ele precisa simplesmente corrigir, tá? Então, isso é importante, porque o pessoal acha que o Banco Central vai falar, mas ele já devia ter intervido antes e tal. Bom, aí são opiniões, né? E eles têm os cálculos deles lá. Agora, não quer dizer que aumentando, tanto é que o Roberto Campos até falou uma coisa interessante, ele diz assim, a gente não é um medidor de prêmio de risco do país. A gente não vai ficar ditando essa norma, né? Nós temos aí um país que está subindo em função dessa distorção cambial, em função desse temor para economias de risco como o Brasil, né? Então nós passamos a ser uma economia de risco com mais risco, né? Ou seja, claro que quando o nosso dólar começa a subir aqui, o dólar começa a subir aqui, o real cair muito em relação ao dólar, e esse ano nós tivemos uma performance muito ruim em relação ao real durante 2022 e 2023. Existe um gráfico para isso. Nós começamos o ano com um patamar e perdemos muita força. Fomos a moeda que mais perdeu valor no ano, ok? Sem ter tido nem conflito geopolítico ou impeachment de presidente, que nem na Coreia do Sul, né, que a gente está tendo esse processo, nem deposição de tirano, que no Saad, né, o Assad, né, na Síria. Então, a gente está tendo um processo natural de desvalorização em função de algumas coisas que não foram feitas ao longo do ano. Mas é importante que essa desvalorização do real ela é acompanhada por outros fatores. Por exemplo, vou te dizer um deles. É, empresas brasileiras acabaram tirando muito dividendo do Brasil agora nesse período. Empresas, desculpa, estrangeiras que fizeram receita no Brasil lançaram dividendos para fora do país. Esse é um período, dezembro, que acontece muito isso. Muita gente faz remessas para fora do país. Existe muita saída né, de capital do Brasil. Então, muito em função de pagamento de dividendos para o exterior. É um exemplo. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: os juros ele é importante, né? Tanto é que o Banco Central não descartou que para controlar, se houver necessidade de controlar a inflação, eles vão subir juros, tá? Independente do patamar que tiver o dólar, eles vão subir os juros, certo? Porque precisa controlar a inflação. Agora, esse fator aí da subida do dólar, fugida do dólar, claro que ele afeta também ao controle inflacionário aqui, né? Se nós vamos ter, a gente acaba consumindo as coisas mais caras, isso vai refletindo enquanto os combustíveis que vêm. Financiamento mais caro, seja E para grandes aumenta. empresas ou para a pessoa física, tudo Exatamente, fica mais caro, né? exatamente, Agora, né? Lucas, só Hum. lembrando aqui, ó, né, eu estava calculando aqui o dólar desde o começo do ano, como a gente está no nosso gráfico aí, esse 6,30 aí é mais de 30%, né? É uma alta, né? É É uma uma alta, desvalorização, é uma é, loucura. e é uma alta histórica, né? A gente está falando de período que parece uma alta dentro do que aconteceu no período da pandemia, assim, não, uma mudança de patamar mesmo. Chegamos a ver o dólar a 4,60, né? E hoje nós estamos com o dólar aí agora, nesse momento, a 6,12, né? E Mais tu ou te menos. lembra que a gente falava aí, vamos falar 2 meses atrás, 3 meses atrás, né? Que a gente olhava a pesquisa Focus e fazia os nossos próprios balanços, né, de acordo com as tuas opiniões, que eram as opiniões do mercado mesmo. Aí se falava lá em, vai saber melhor que eu, menos, né, de 6% de R$ 6 para fechar o ano, né? É, 5,70, 5,80, né? sim, isso Então, quer foi, eu acho, dizer, foi uma mudança de incrível, né? foi de uma. Mente quem disse que imaginava isso, né, Lucas? Exatamente, realmente. Bom, o pessoal normalmente ele é mais negacionista em relação à nossa moeda, porque existe aí a questão muito de posição de ideologia, né? Ideologia sobre o comportamento da economia, né? Existem pessoas que são apoiadoras do governo, pessoas que não são apoiadoras do governo.
Claro que existem todo um cenário que se monta de que seria uma tragédia logo que o novo governo assumisse, não aconteceu isso em relação ao dólar, mas naquele momento a gente esperava, por exemplo, e aí é um fator que não se concretizou ao longo desse período de 24 meses, que era de ter praticamente um plano de contenção de gastos, conter esses gastos. Ao mesmo tempo, as previsões para a economia norte-americana, né, de corte de juros, foram mudando, alterando ao longo do período. Então, isso aí tudo, o que acontece, Alessandro? Na questão do Fed, ontem, inclusive, o Jerome Powell chegou a declarar, né, depois da decisão de corte de juros de 0,25 pontos percentuais, que agora os juros dos Estados Unidos é 4,25 para 4,5, né, chegou a declarar que sim, que nós temos uma situação até de observação, porque a economia norte-americana não conseguiu convergir mais próximo da meta na velocidade que queria. E encerra o ano próximo dos 3% com inflação nos Estados Unidos, que fica graficamente um pouco acima da zona que eles consideravam uma zona neutra, da qual eles poderiam continuar esse processo de ciclo de cortes. Agora já está se falando que talvez em 2025 não vai se cortar 1%, se conseguir cortar 0,5%. Isso aí já leva o que o mercado a crer que precisa, o mercado a crer que, poxa, ficar um pouco mais atento em relação e temoroso ao mercado de risco. Então, assim, a gente encerra o ano com um dólar muito acima do que a gente esperava. Isso que eu queria te falar agora para fazer o teu balanço de 2024. Vamos fazer um balanço rápido aí de 2024, está falando aí de como está se encaminhando no final do ano. Um balanço como se fosse uma rápida retrospectiva e depois aí uma perspectiva para 2025, já que esse é o nosso último papo de câmbio do ano. Eu posso dizer o seguinte, é um ano, claro, de pior desempenho da moeda em relação às demais moedas no mundo. Tivemos um descontrole inflacionário, que levou, de fato, o Banco Central ter que elevar a taxa de juros, né? Talvez por essa elevação acabou-se não subindo mais ainda o dólar, então, só houve um controle com isso, e de fato o BC colocou leilões de dólar no mercado para controlar essa distorção. Mas a gente tem que salientar uma coisa: o Brasil está crescendo, é um ano de 3% de crescimento, nosso PIB, tá? Isso já é um alento para a situação toda, e desemprego baixo no Brasil, o que ajuda um pouquinho, claro, por exemplo. Porque se você tem um desemprego alto, o país não está crescendo, ainda por cima nós estamos numa situação fiscal ruim, aí é complicado, né? Porque se nós temos o país está crescendo, o país arrecada. Então a gente tem que, pelo menos, a gente consegue, digamos assim, minimizar com esses dois fatores. Mas foi um ano da qual ficou muito na promessa. E essa promessa de publicar ou de concretizar um pacote de controle fiscal primeiramente frustrou o mercado que foi divulgado anteriormente, né? Não era aquilo que o mercado esperava. Mas tudo bem, agora a meta é eles aprovarem isso até amanhã, né? Por quê? Porque é encerrar o ano com um planejamento, porque a pior coisa numa empresa, e aí eu sempre comparo o país a uma empresa, é você não ter um planejamento financeiro, né? Se você faz um hedge cambial e sabe, esse hedge é caro, não importa que ele é caro, você sabe que daqui a 6 meses você vai gastar tanto nesse hedge de 180 dias, entendeu? Então, essa E é a até, e até o fato de deixar para a última hora também é ruim, né? obviamente que é ruim. Obviamente que é ruim. Até porque era esperado que fosse antes. É, pois o governo teve uma lentidão muito grande nesse processo todo, né? E a gente sabe que, para a parte, tanto é que muito desse pacote está sendo desidratado, né? Mas esperamos que eles aprovem as emendas que são mais importantes, né? Que realmente gerem corte de gasto, sabe? Então, é essa parte que a gente pega. É o que está acontecendo hoje. Eu acho que eu acho que as falas do Banco Central foram muito importantes para deixar o mercado um pouco mais tranquilo. Eu acho que esse processo de transição do BC para o ano que vem, eu acho que o Gabriel Galípolo, ele é um interlocutor para o governo que está atualmente, porque o que nós tínhamos, Roberto Campos, super técnico, ótimo, presidente do Banco Central, mas ele veio no governo Bolsonaro. Então nós temos agora um interlocutor que talvez consiga chegar para o governo e convencê-lo de que realmente ele precisa agir um pouco mais firme nessa questão
do corte de gastos, entende, Alessandro? Porque ele é um interlocutor colocado pelo próprio governo. Então, isso eu vejo nesse sentido um ponto positivo para 2025. Embora o Roberto Campos, para mim, seja, do meu ponto de vista, e pelo que eu sei dele do mercado cambial, um estrategista de câmbio que ele é, uma pessoa fenomenal. Ele é um, sabe, em termos de presidente do Banco Central, sem discussão. Agora, eu acho que para 2025 nós temos alguns desafios. Realmente Isso, se e coloca. aqui, ó, já vou te botar o primeiro desafio para ti. Me Hum. coloca o que tu acha que vai ser. Não estou te dizendo para tu colocar o nível que vai fechar o ano, mas uma banda aí que tu acha que vai trabalhar o dólar. O Olha que dólar, fácil. olha, a pesquisa Fox falou em 5,99, né, nessa semana, e colocaram também IPCA próximo dos 5%. Eu acho que esse IPCA vai estar acima dos 5 no fechamento do ano, ok? Especialmente para essa puxada aí no dólar e puxada em alguns indicadores. Mas eu acho que o dólar vai acabar o ano, assim, olhando o que está acontecendo agora, eu diria entre 6,10 e 6,20. Olha, botou uma banda pequenininha, foi É, arriscado aí, né? é mais ou menos o que eu acho que vai acontecer, Alessandro. Claro que a gente está à mercê dessa aprovação desse projeto todo, né? Mas, Isso ao longo de todo o ano, tu acha? 6,10, 6,20, vai trabalhar você, nisso aí? na verdade, você está falando do encerramento de 2024 ou para Não, 2025? não, não, não. Já estamos na perspectiva 2025. Tu está falando Ah, que é 6,10, 6,20 até o final do ano. puxa, aí você me colocou Tá, num. não, não, não. Então tá beleza. Ó, deixando claro, o Lucas Berti tá esperando agora 6,10, 6,20. Eu quero saber do ano que vem já, Bom, porque nós estamos no final do ano, a gente tem que fazer uma perspectiva 2025. É, o ano que vem é um ano de muita volatilidade no mercado, eu acredito, em função do Trump. A gente não sabe como é que o mercado vai reagir em relação ao Brasil, né? O Trump já está impondo aí algumas opiniões sobre nosso protecionismo, nossas tarifas, nossas taxações sobre produtos americanos. É um ano desafiador para nós, Alessandro. É um ano desafiador. É difícil falar do ano que vem, porque é o novo governo lá, tá? Mas se você me disser que acha que o dólar pode subir bem mais, havendo esse tipo de confrontação comercial, acho que sim. Eu acho que eu não, para mim não está bem ajustada a situação fiscal aqui no país, não está. Eu gostaria de ver que o governo vai fazer mais, né? Para que a gente fique mais, para que o investidor tenha um pouco mais tenha confiança no nosso país. O nosso risco país ele aumentou, né? Ou seja, é isso que a gente vai entender agora, né? Será que se o governo vai trabalhar forte para isso? A desvalorização do real, ela não é só do real, ela é em outras moedas, mas você me pegou com uma pergunta difícil, porque é um ano desafiador, a questão do Trump, sabe? Não tá bem, eu já li várias matérias e várias opiniões de analistas, não tá bem claro como é que vai ser para a gente aqui. Eu acho que eu acho que os mexicanos estão mais preocupados, mas eu não tá bem claro como é que vai ser aqui, sabe? Tem muitos elementos, né? A gente tem o É. Trump, a gente tem a questão geopolítica, que a gente não sabe como vai ser no ano que Boa, vem as guerras, né, que estão ocorrendo pelo mundo aí, bom Oriente apontado. Médio, Ucrânia. A gente tem a questão do equilíbrio fiscal, que realmente vamos ver como é que vai ser as notícias até amanhã, até o final do ano, e como vai começar o ano, e se isso vai ser colocado em prática. São Hum. muitos elementos mesmo, Lucas. Eu te coloquei um desafio difícil, e realmente é difícil da gente prever, porque É, qualquer um que tenha previsto o dólar para esse ano, ninguém ia dizer que ia terminar batendo recorde de 6,30. Eu não não, vi ninguém falar isso aí. eu esperava dólar abaixo de 6, né? Ninguém Mas falou enfim, isso aí. Isso aí eu, é. se a gente acabar o ano de 6,10 e 6,20, eu já acho que a gente sai, agora a gente está saindo no lucro, mediante a situação toda. E ano que vem realmente está difícil de prever, né, Lucas? É, Lucas, vamos para encerrar o programa, passar rapidinho a agenda até o final do ano? Fica na vamos, tela aí para você ver. Vai lá, Lucas. vamos. Bom, a gente não tem, para a semana que vem, a gente poderia dizer que já tivemos, né, as decisões de juros, semana passada o Copom no Brasil, essa semana aqui o Fed. A gente vai ter no dia 23 de segunda-feira, a gente tem as chamadas transações correntes, né, aqui do Brasil, do Brasil, em dólar.
né, do mês de novembro. Importante, porque isso é um medidor mais ou menos na nossa balança contra gastos, sabe? Entende? Que é onde a gente normalmente tem superávit, tá? Mas as transações correntes envolve tudo, né? Então, e investimentos estrangeiros direto, importante também, para saber como é que é o estímulo. Eu acho que é uma tendência de aumento, talvez esse investimento direto, porque com esse real um pouco mais barato, né? Vamos ver como é que vai ser. Em relação à terça-feira, que é dia 24, né, a véspera de Natal, temos a vendas de casas novas no mês de novembro, Estados Unidos. Aí, dia 25, no Natal, Alessandro, e voltamos dia 27 com a agenda, sexta-feira, porque dia quinta-feira não tem nada praticamente, que é IGPM de dezembro do Brasil, taxa de desemprego no Brasil, importante a gente ver isso, porque a gente estava falando que era um indicador até que a gente estava conseguindo ter um certo tipo de avanço, né, manter o desemprego baixo aqui. PCM de IPCA 15, do mês, uma prévia mês de dezembro, e índice de evolução de emprego do CAGED, que é também um medidor de emprego aqui do Brasil do mês de novembro. E na segunda, eu quis falar também um pouquinho do dia 30, porque daí a gente encerra o ano, né, que é o último dia da nossa agenda aqui do ano. Vamos ter superávit orçamentário de novembro e dívida bruta, dívida contra PIB aqui do Brasil para os medidores do mês de novembro. Então é isso. A gente encerra o ano. Vamos ver como é que esse dólar vai reagir até lá. O que, que vai. Vamos ver se esse pacote vai ser aprovado até amanhã, porque depois a gente entra em recesso. Aí já não sabemos, né? E como eu falei, eu acho que o dólar deu uma mega exagerada. Talvez, se exagerar de novo, pode até ser que o BC faça ter intervenção novamente, mas foram 20 bi, né? Em 8 leilões em praticamente aí 5 dias. Isso aí eu nem sei qual é o percentual das nossas reservas, mas é significativo, né? Eu É, acho que é. é que assim, a gente tem costume de recomprar essas reservas. Esses É leilões, assim. eles são de recompra, né? São 20 bi que o governo vai recomprar lá na frente. Temos que ver se ele vai recomprar mais caro esse dólar. Esperamos que não. Tem Porque... tudo isso, tem tudo isso. Exatamente, exatamente, tá? Lucas, teu recado final desse ano, depois eu dou o meu recado final aqui. Então, eu quero, na verdade, pessoal que nos assistiu, eu desejo a todos um excelente, né? Natal, excelente ano novo. Realmente, Alessandra, para nós aqui, falar desse ativo que é tão volátil, é muito difícil. A gente não quer, obviamente, induzir ninguém a fazer operações de compra ou Isso aí. venda. Nosso objetivo aqui é falar o nosso sentimento de mercado. A variação do dólar, ela não é uma coisa que envolve somente fundamentos, ela tem questões muito internas, às vezes técnicas, que a gente nem participa dentro, né? Que a gente nem sabe, que às vezes são coisas técnicas de movimento de mercado, de bancos, grandes bancos e fundos, mas a gente procura falar daquilo que a gente tem alcance, né? E a gente entende que foi um ano muito negativo para o real. Agora, também a gente deve dizer que foi um ano negativo para outras moedas. Então, é importante a gente salientar isso, que esse movimento de especulativo, inclusive o BC falou que ele não vê esse movimento de venda de dólar, desculpa, de saída de real para dólar, né, como um movimento especulativo, ele vê que é um movimento do mercado, que bom que eles enxerguem assim, mas eu digo que é difícil para nós traçarmos aí sempre uma linha futura que não seja aí daqui nos próximos 24 horas, às vezes, porque é uma moeda muito volátil. Nós tivemos, para você ter uma ideia, hoje no pregão de hoje, só hoje, aí tivemos 20 centavos de volatilidade quase no mercado. Então não é uma coisa para amador. 6,30 máxima para 6,12, tá agora, e já foi abaixo disso, é muita coisa, né? É É, muita coisa. é um movimento Lucas, bastante. meu recado final é o agradecimento à nossa parceria ao longo desse ano, mais esse ano de 2024. Te agradeço muito, né? O Lucas falou uma coisa que é verdade, a gente não tem o intuito de dizer que se deve comprar ou vender qualquer ativo, muito menos o dólar, né? O objetivo é sempre trazer informação, uma análise, uma opinião, né? Porque
Isso faz parte do nosso trabalho, né? E sempre traz mais informação, mais conteúdo para vocês aqui no nosso canal Safras TV. E o dólar é muito importante, assim como é o clima, o agronegócio, assim como outras variáveis que influenciam. E o dólar, ele mexe com tudo, né, Lucas? Ele mexe com todas as commodities, enfim. A gente tem essa importância, assim, de, nesse papo de câmbio, trazer uma visão, uma avaliação, e foi isso que a gente fez ao longo desses programas em 2024. E a gente está junto de novo em 2025. Vamos ver se o dólar vai chegar a 7, 8, ou se vai cair para 5, 4. Isso só vamos ver adiante, né, Lucas? Te agradeço muito a parceria, Lucas. E desejo a todos já, vai ter outros programas, mas já vamos desejando aí um Feliz Natal e um bom 2025 para todos. E para ti também, né, Lucas? Um grande abraço, meu amigo. Para você também, para o pessoal do Safras, todos aí, ex-colegas, né? Tá? Um abraço forte para vocês, ótimas festividades aí, nos encontramos em janeiro. Eu dou o recado final sempre aqui, que na descrição do vídeo a gente tem nossas redes sociais, tem também os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Forte abraço a todos, obrigado!